Eu odeio OKRs. Na verdade, eu abomino qualquer método de organização que faz com que as pessoas passem mais tempo fazendo rituais do que tempo executando. E posso ter tido experiências particulares não tão boas com OKR, mas posso dizer que a gente tentou com todas as forças aqui na Hamper. Eu já vi umas boas operações tentando e patinando. Isso vem menos ao caso. Agora eu vou voltar a falar sobre OKRs mais adiante no meu conteúdo, mas hoje eu quero dar continuidade no meu vídeo anterior, onde eu falo sobre a importância de uma empresa B2B fazer planejamento estratégico e, como prometido, eu vou falar sobre o método que a gente desenvolveu aqui na Hamper, que é o método RampUp, de planejamento e gestão de períodos dentro de uma empresa B2B. Eu sou Ricardo Corrêa, sou fundador e CEO da Hamper e host aqui do RampUp, esse canal onde a gente fala sobre estratégias de crescimento para empresas B2B e a gente fala também sobre planejamento e gestão, principalmente nessa época do ano que a gente está agora. E eu quero fazer um disclaimer. Eu preparei esse vídeo de hoje a partir de uma aula que eu dou sobre planejamento estratégico. Eu trouxe aqui o pedaço, vamos dizer assim, o filé mignon dessa minha aula. E vou deixar esse material apenas temporariamente no meu canal. Eu quero ajudar quem acompanha aqui o canal RampUp a fazer bem o planejamento para 2026. Por isso, eu pretendo deixar essa aula de forma gratuita no meu canal até o final de 2025 e depois essa aula ela volta a fazer parte apenas dos meus conteúdos pagos que eu tenho dentro da minha comunidade. Já vou pedir para você deixar o teu like, porque eu tenho certeza que esse material vai te ajudar e para você seguir o canal RampUp para você receber vídeos, aulas como essa que eu vou transmitir aqui hoje. Eu estou falando sobre método de gestão e eu preparei uns slides aqui da minha aula para falar sobre os saltos de complexidade que a gente deu aqui na Hamper nos últimos anos, né? Então, até 2021, a Hamper, a minha empresa, era uma empresa simples de operar, uma empresa de um único produto, um único jeito de vender e até mesmo uma gestão simples, né? Até 2021, a Hamper era uma empresa ali na busca de faturar R$ 1 milhão por mês, a gente estava dando um estirão de crescimento e as coisas ainda eram muito simples, a gente devia ter 40, 50 colaboradores nessa época e a gestão ela era muito mais informal, até adequada para aquele momento de empresa que a gente estava vivendo. Mas no ano de 2021 a gente captou uma rodada e no ano de 2022 a gente entra com a empresa alavancada e bem tracionada para planos maiores. E de uma forma muito resumida, no meu plano estratégico, eu decidi fazer a aquisição de outras duas empresas menores do que a Hamper. E com isso, a gente deu um belíssimo salto de complexidade gerencial, porque a gente deixou de ser uma empresa de um único produto e passamos a ser uma empresa de múltiplos produtos, sendo que cada um desses produtos opera em um mercado diferente, muito embora exista sinergias entre eles. Um produto é para a área de vendas, outro produto é para a área de marketing, por exemplo. E a gente precisou criar processos para explorar as sinergias entre esses produtos. Então a minha tese de M&A não era comprar produtos para diversificar portfólio, e sim para complementar portfólio. E a minha tese só daria certo se eu conseguisse fazer vendas cross entre esses produtos, ou seja, vender os novos produtos das empresas que eu comprei dentro da base que eu já tinha e vice-versa. E aí, nesse estágio, o time da Hamper foi para mais de uma centena de pessoas e a nossa gestão ela ficou bem complexa, não só pela quantidade de pessoas e quantidade de áreas, mas também pela governança da empresa, porque nesse estágio a Hamper ela já tinha um conselho de investidores, tinha os comitês dos M&As junto aos fundadores das empresas que eu comprei, tinha um corpo de diretores, um corpo de gestão média e daí então o time. Então eu estou falando de uma empresa com pelo menos 5 layers de gestão diferentes, ainda em um estágio bastante inicial. Se eu tivesse tido a opção, eu não teria dado esse salto de complexidade, mas
pela estratégia que a gente decidiu adotar de M&A, não teve muito como lidar. Depois a gente conseguiu reduzir bem essa complexidade, até porque para uma empresa do tamanho da Hamper, que a gente pode considerar ainda uma empresa em estágio inicial, toda essa complexidade vai acabar burocratizando muito e isso depois contra o crescimento. E aí nessa época eu, como CEO da empresa, eu estava imerso em complexidades e burocracias e eu precisava arrumar algum jeito de desempacar as minhas entregas, né? De desempacar a produtividade do time. Imagina a complexidade para o time, para as pessoas que já trabalhavam na Hamper ou que trabalhavam nas empresas que a gente comprou. De repente tem que entender um modelo de negócios totalmente novo, com múltiplos produtos, operando em mercados diferentes, cada produto com um jeito de vender diferente. Eu fui em busca de aprimorar e amadurecer a minha gestão. E dentre várias iniciativas que a gente lançou mão nessa época, uma delas foi encontrar um método de planejamento e gestão que ajudasse a gente a alinhar a visão estratégica da empresa com o time que estava na ponta executando. E como um grande entusiasta de startups e tecnologia, eu já conhecia bem aí a metodologia de OKRs, já tinha estudado, tinha lido livros, tinha feito benchmarks. A gente já tinha tido algumas tentativas de implementar na Hamper, mas havia sido implementações mal e porcamente feitas, desde que ali em 2022, com muito mais maturidade, com corpo de gestão maior, a gente decide implementar OKRs. E eu vou dar o benefício da dúvida aqui para a metodologia, né? Eu abri o vídeo falando que eu não gosto dos OKRs, mas eu vou dar aqui o benefício da dúvida e vou assumir que pode ter sido uma falha de implementação da nossa parte na Hamper, mas a gente, vamos dizer assim, que a gente mirou na agilidade e a gente acertou na burocracia, porque cada ritual de planejamento de um quarter, a gente ficava mais de uma semana inteira na gestão, discutindo ali os OKRs. E aí os especialistas vão dizer que os OKRs eles não podem necessariamente ser as metas de receita, o que para mim, que sou um CEO B2B extremamente drivado pelo crescimento da receita, eu tenho uma dificuldade enorme em criar outras métricas que estão desassociadas ali à receita, que não podem ser chamadas de metas. E aí tem a história de que você pode botar um objetivo, mas você pode chegar só em até 80% do objetivo. E, enfim, o planejamento dos OKRs, durante mais de um ano tentando aqui na Hamper, foi um show de horror, porque a gente sabia os projetos que a gente precisava executar e a gente ficava tentando pendurar aqueles projetos dentro dos KRs ali que existiam, que não podiam ser associados a metas. Enfim, a gente patinou durante um bom tempo. Estávamos mexendo muito menos ponteiros do que a gente gostaria, passando muito mais tempo também em planejamento do que a gente gostaria. Esse que a gente decide aí botar a casa abaixo. E como na Hamper a gente é cheio de manias, a gente começa a olhar para a gente desenvolver a nossa própria metodologia. E para desenvolver a própria metodologia partindo de uma folha em branco, a gente precisa entender, em primeiro lugar, o que é que a gente quer com aquela metodologia, né? Então, se a gente assumir aqui que toda empresa ela vai ter os três níveis, né? Estratégico, tático e operacional, o grande desafio para fazer uma empresa funcionar é fazer a informação, né, os projetos, os resultados permearem entre essas três áreas. O que a maior parte das empresas opera, né, é a estratégia descendo top-down, né, as ordens descendo de cima para baixo, né, em formas de metas e em formas de projetos com pouquíssimo contexto, e os problemas subindo de baixo para cima, né? É o time não conseguindo executar ou o time desmotivado mandando os problemas para cima para a gestão resolver, né? Um completo show de horror. Toda empresa passa por esse problema, eu já passei por esse problema algumas vezes aqui na Hamper, mas a gente tem a intenção de resolver, né? Então a gente precisa criar uma forma de permear, né, os resultados e as informações entre essas áreas, tendo em vista de que o estratégico ele está sempre olhando para a visão de longo prazo, então podemos dizer que o estratégico olha para o porquê, né? Se você, assim como eu, gosta
do Golden Circle, né, do Simon Sinek, que fala, né, do comece pelo porquê. A estratégia normalmente pensa o porquê. Por que que a empresa existe? Por que que a gente está fazendo o que a gente está fazendo? A gestão média, né, que está no nível tático, ela pensa o como. Então, já que a empresa está indo para aquela direção, eu preciso pensar como que a gente vai realizar. E por fim, o nível operacional, ele está trabalhando mais ali no curto prazo, na execução, né? Está trabalhando no o quê? Fica muito filosofal, né, quando a gente fala aqui em termos de Golden Circle, mas a gente precisava dar um próximo passo trazendo uma visão mais aterrissada, né? Um método que nos ajudasse a operar e que nos ajudasse também a engajar todo o time em torno dele. Esse que a gente surge aí com o método Ramp Up, né? E como tantas outras coisas na Hamper, a gente gosta de batizar com nomes próprios, e como várias iniciativas de educação e metodologias que eu estou à frente, eu gosto de usar o nome Ramp Up, que é o nome da nossa marca educadora, é o nome desse canal, por exemplo, mas é também um acrônimo para esse método de planejamento e execução. É um acrônimo, ou seja, são siglas, né? O R, o A, o M, o P, o U e o P, eles têm um significado próprio. Então, trocando isso um pouco mais em miúdos, no nível estratégico, a gente tem duas letras aí do acrônimo Ramp Up, né? O R, que é a razão de ser, ou seja, por que que a empresa ela existe no mercado. E depois ela tem o A, que é o que que a gente quer atingir naquele período. Isso na visão estratégica. Depois, no nível tático, a gente tem o M e o P. O M de medir, ou de metas e métricas, e o P de planejar. Então, no nível tático, a gente vai definir o que vai ser mensurado e quais os planos das áreas, dos produtos que a gente vai trabalhar. E por fim, ali no nível operacional, a gente tem as duas últimas letras do acrônimo, o U de unidades de trabalho e o P de projetos. E a gente vai cair para dentro de cada um deles, e o meu objetivo aqui é te ajudar a implementar esse método na sua empresa B2B para te ajudar a rampar os teus resultados. Então, começando aí pelo nível estratégico, falando da razão de ser e do que a gente tem que atingir. Quando a gente olha para a razão de ser, cada empresa tem a sua própria, né? A gente poderia traduzir razão de ser em propósito ou em visão, ou basicamente assim, para que a sua empresa existe, né? Qual é a razão de ser da sua empresa? Eu não sei da sua empresa, mas eu sei da minha, da Hamper, né? E a razão de ser da Hamper é rampar o crescimento das empresas B2B através de tecnologia e educação. Simples, a razão de ser de uma empresa, ela tem que ser uma tagline de um único parágrafo, 2 linhas, e uma coisa que, de preferência, toda e qualquer pessoa na sua equipe seja capaz de reproduzir. A pessoa pode até expressar não nas palavras mais adequadas, mas a pessoa ela não pode ter dúvida de qual que é a razão de ser da empresa que ela trabalha. Aqui na Hamper, eu espero que qualquer colaborador saiba dizer que a Hamper ela existe para ajudar empresas B2B a crescer através de tecnologia e educação. E na metodologia Ramp Up, eu gosto de pensar que a razão de ser ela é sempre um objetivo móvel da empresa, né? Ela é sempre um objetivo a ser alcançado, mas muito difícil de ser mensurado se a gente realmente atingiu. Ou seja, como que eu vou saber se a Hamper chegou na razão de ser dela, né? Na verdade, ajudar as empresas B2B a crescerem é uma constante para nós, né? Só que eu preciso quebrar isso em objetivos mais aterrissados para a minha equipe, porque senão a gente fica em torno, né, de uma filosofia, dizendo que a gente está ajudando as empresas a crescer, mas não estamos necessariamente saindo de algum lugar. Então, eu particularmente, eu gosto de trabalhar com esse propósito, né? Que é aquilo que a gente está sempre mirando, é o que nos norteia, mas eu quebro essa grande visão em visões menores e periódicas. Ou seja, se eu quero atingir essa razão de ser no ano de 2026, o que eu tenho que fazer no primeiro trimestre, depois no segundo trimestre, depois no terceiro, depois no quarto trimestre? Isso começa a ajudar a gente a materializar a nossa visão, que normalmente é uma coisa distante, em
objetivos um pouco mais de curto prazo. Podemos assumir aqui que um trimestre, por exemplo, é um objetivo de curto prazo. Então, se eu quero, por exemplo, rampar o crescimento de empresas B2B através de tecnologia e educação, aqui na Hamper, por exemplo, o pilar de tecnologia é muito maior do que o pilar de educação. Então eu poderia colocar objetivos no Q1, no Q2, no Q3 do ano que vem de desenvolver produtos de educação. Poderia ser aí uma possibilidade. Então o objetivo de Q1 poderia ser gerar 20% da receita da empresa através de produtos de educação. Já poderia ser uma forma de a gente materializar um pouco mais a nossa razão de ser. E eu gosto de pegar, e aqui é muito particular, de cada cultura. E existem culturas que são mais transparentes, outras mais reservadas. Existe gente que gosta de fazer bastante barulho e dar bastante temática. Eu, particularmente, gosto de dar bastante contexto para o time que trabalha na Hamper, porque eu acredito que se a galera ela entende para onde a gente está indo, ela compra muito mais o barulho. E muitas vezes a gente discute ali, né, o planejamento estratégico no conselho, etc. E a gente esquece que o nosso time, ele não vive aquele dia a dia do planejamento estratégico, né, do BP, das linhas de receitas e despesas, e nem conhece tanto aqueles termos mais rebuscados. Então, o time ele não vai se motivar se o seu planejamento for uma planilha que você mostra para o time e fala: galera, olha que barato, nós vamos crescer 80% esse ano e a margem EBITDA vai sair de 15% para 25%. Para o time, para o dev, para o vendedor, para a galera em geral, sem desmerecer ninguém aqui, não é necessariamente isso que vai motivar, né? Então aqui na Hamper a gente tem o hábito de construir temáticas para os quarters, né? E com isso construir narrativas. É uma característica particular da nossa cultura. E normalmente quando a gente define ali uma temática, a gente decora o escritório, né? Pendura bandeirão, porque daí são elementos lúdicos, mas ajuda a fazer o time a comprar barulho. Então eu deixei aqui alguns bandeirões aí que a gente fez ao longo de 2023, 2024 com temáticas, né? A gente usou, eu me lembro no começo de 2024, a gente sabia que o ano de 2024 seria um ano pedrada. Eu sou muito fã do Ayrton Senna, eu usei ali uma alegoria da Lotus, né? Para quem é fã do Senna assim como eu, sabe que o período da Lotus ali, o bichão tinha que segurar o carro na pista na mão, né? E foi ali que ele se consagrou, ali que ele começou a ganhar as corridas na chuva, né? E ele praticamente não freava nas curvas. Então a gente trouxe essa alegoria do Senna na Lotus para a Hamper e a gente quis dizer que a Hamper estava em um ano de Lotus ali, né? A gente sabia que ia ser um ano difícil, talvez o carro não estava 100% ajustado, mas ainda assim a gente tinha que acelerar na pista. Então, só aqui já dá para entender e expandir um pouco da criatividade. Mas, dando continuidade aqui, a segunda letra do acrônimo e ainda dentro do estratégico, né, a gente já falou da razão de ser, agora eu quero falar do A, de atingir. Eu gosto de quebrar esse A em 3 As, né, que eu chamo aqui do triple A do planejamento estratégico, que é as alavancas, as ameaças e as atitudes. Quando a gente olha para alavancas e ameaças, se você é da velha guarda, assim como eu, provavelmente você já fez uma matriz SWOT, a análise SWOT da sua empresa em algum momento da sua vida. E não é porque é antigo que não vale a pena fazer. Eu gosto muito, eu acho que a análise SWOT, embora simples e tradicional, ela reflete um diagnóstico muito rápido ali para você ter um entendimento de como que a sua empresa ela está posicionada ali no landscape de mercado, né? Então eu particularmente gosto dessa abordagem de alavancas e ameaças, ou seja, pensando nesse trimestre da Hamper, quais são as alavancas que a gente tem ao nosso favor? Eventualmente tem algum produto novo sendo lançado, a empresa está abrindo uma nova frente de mercado, está desenvolvendo um novo canal de marketing, está recebendo um aporte, não sei. Todos esses exemplos que eu citei são exemplos de alavancas. São ventos a favor que a empresa pega. Eventualmente tem até alguma coisa de mercado que aconteceu, sei lá, o dólar baixou e isso favorece a minha empresa. Todas essas coisas são alavancas. Por outro lado, a gente tem
ameaças. Não adianta a gente contar no planejamento estratégico só com o vento que vai bater a favor. A gente tem que contar também com o vento que bate contrário, o vento de testa, né? Que acerta aí no nosso negócio. E a gente poderia citar N coisas. A gente que está no Brasil está muito familiarizado aí com ameaças, né? Então poderia citar, por exemplo, a taxa de juros alta como uma ameaça. Eventualmente tem um concorrente que veio de fora e que entrou no Brasil com preço muito competitivo, e isso também é uma ameaça que precisa ser levada em consideração. De repente a empresa está com pouco caixa, está lutando para sobreviver ali no fluxo de caixa, isso é uma outra ameaça, ela vai ter restrições orçamentárias para investir, né? Então, pesos e contrapesos, né? Alavancas e ameaças. Isso é uma visão estratégica, porque isso dita o tom do período da empresa. E como isso dita o tom, o time vai precisar ter as atitudes adequadas com aquele cenário que está sendo determinado. Por isso, o terceiro A é o A de atitudes. Quando a gente fala sobre atitudes, eu não quero que você confunda com os valores da sua cultura, porque os valores da sua cultura são menos mutáveis. Você define ali 5, 6 valores da sua empresa, né, da sua cultura, e você vai revisitar isso uma vez a cada 2 anos, e olhe lá, né? Valor não é um negócio que a gente fica trocando, assim como a gente troca de roupa, muito embora não está proibido também da gente revisar os nossos valores de vez em quando. Mas as atitudes, elas têm a ver com a cultura, mas elas respondem ao cenário que a empresa está enfrentando. Então, por exemplo, eu poderia citar aqui como atitudes que o meu time, por exemplo, naquele período, tenha uma alta capacidade de adaptação. A adaptação não é um valor da minha cultura, mas é uma atitude esperada em um trimestre onde a gente sabe que muita coisa vai ser alterada, né? Então aqui eu estou só dando um exemplo, eu poderia citar vários outros, né? Ter espírito empreendedor, ter uma mentalidade mais otimista. Vamos dizer que tua empresa ela está passando por um período difícil e eventualmente o time está com dificuldade de ver ali a luz do fim do túnel, e você pode demandar uma atitude mais positiva do time. Só para citar aqui alguns exemplos, mas pense que as atitudes elas são uma chamada para responder ali ao cenário de ameaças e de alavancas que a sua empresa está enfrentando. Então, percorremos bem aqui a parte estratégica. Agora vamos descer aqui um pouco para o tático. Aqui a gente precisa começar a materializar essa visão, né, que a estratégia está demandando aí para o restante da empresa. Aí no tático a gente vai entrar na forma de medir, que para mim é a melhor maneira de você apontar o norte de uma empresa é você fazer todos os cálculos necessários de como que você faz para chegar lá, né? Qual que é o ângulo, quais são as curvas, quantos quilômetros, qual que é a velocidade média que você tem que ir, e também quais são os planos que você tem, né? Trazendo sobre uma empresa os planos das áreas, os planos dos produtos, ou qualquer que seja a maneira como a sua empresa se organiza. E entrando mais em detalhes, vamos dizer que a meta da sua empresa, normalmente uma meta atrelada à receita, a meta da sua empresa é, sei lá, crescer 100 mil reais no trimestre, 100 mil reais de receita recorrente no trimestre. Isso é uma meta de receita, é uma meta estratégica. Para chegar em 100 mil reais de receita recorrente, a empresa precisa fazer várias coisas. Então, normalmente, a meta de receita de uma empresa B2B, ela se desdobra em alguns vetores táticos. Para chegar em 100 mil reais de receita recorrente, eu vou precisar gerar uma determinada quantidade de leads, e aí cada empresa vai ter a sua própria quantidade, porque varia ali o ticket médio, né? Então, você vai precisar gerar uma determinada quantidade de leads, você vai precisar gerar um determinado volume de fechamentos de vendas, e você vai precisar também controlar a sua retenção, porque se você só vender e não reter, talvez você até consiga vender 100 mil reais, só que se, por exemplo, 50 mil reais for embora, você não cresceu 100 mil, você cresceu só 50. Por isso que esses vetores eles são
muito relacionados uns com os outros. E é claro que para gerar aquele volume de leads, aquele volume de fechamento de vendas e aquele número, aquele índice de retenção, eu vou precisar desdobrar no operacional em uma série de atividades. Eu vou precisar, sei lá, em termos de leads, aumentar o volume de conteúdos produzidos no LinkedIn. Eu vou precisar também dispor de um maior investimento em mídia paga. Vamos dizer que para fechar mais vendas, eu vou ter que aumentar a taxa de conversão do lead recém-chegado em reuniões realizadas e assim sucessivamente. Então, em uma empresa B2B, a complexidade da definição de metas, normalmente, ela é refletida com essa explosão, né, de uma grande meta em alguns vetores táticos que, por sua vez, vão se desdobrar em vários KPIs operacionais. A estratégia delega a meta de receita, mas lá na outra ponta, a operação tem que saber quais são os KPIs que precisam ser mexidos para que aquela meta estratégica seja cumprida. Eu gosto de olhar aqui no nível tático a parte qualitativa e a parte quantitativa, né? A gente falou da parte quantitativa, que é a meta normalmente associada a uma meta de crescimento, uma meta de receita. Agora eu vou falar sobre a parte qualitativa, ou seja, como que, mais do que só as metas, como que eu crio objetivos para as áreas cumprirem dentro daquele período. Então, eu estou pegando aqui no nível tático um trimestre, que eu estou pegando o Q1, vamos dizer que é o Q1 de 2026, e o objetivo da empresa no Q1 de 2026 é, como eu falei lá, gerar 20% de receita nova através de educação. E aí, para isso acontecer, essa meta ela vai ser desdobrada, né? Ou melhor, esse objetivo ele vai ser desdobrado em planos das áreas ou dos produtos das empresas, né? Aqui na Ramper, em particular, a gente se organiza por áreas, mas tem empresas que se organizam por unidades de negócio e por filiais, e os exemplos são vários, né? Mas aqui na Ramper, como é por área, vamos dizer que para atingir o objetivo de Q1, a área de marketing tem o objetivo de posicionar a empresa num determinado mercado e também de estabilizar a geração de leads naquele quarto. Já a área de vendas precisa trazer X mil reais em nova receita, eventualmente de um determinado produto. E precisa também fechar os clientes XYZ, um exemplo aqui de empresas que trabalham com contas estratégicas. Não vou ler todos os objetivos aqui de cada uma das áreas, porque são objetivos hipotéticos, né? Que eu só coloquei aqui para preencher o slide, para a gente ter uma referência. Isso daqui é um exemplo fictício. Mas o importante é o encadeamento entre as áreas, e isso, galera, é um erro extremamente comum no planejamento de uma empresa. Todo mundo pensa em como que vai cascatear a coisa do estratégico para o tático, para o operacional, mas não assume que se as áreas não tiverem objetivos em comum e não trabalharem de forma colaborativa, o plano ele é natimorto, ele não vai sair do lugar, porque toda empresa B2B é uma empresa complexa por definição. E a empresa ela só chega no objetivo, ela só bate a meta quando todas as áreas conseguem chegar nos seus objetivos. Não tem como a empresa bater a sua meta de crescimento se só marketing fez a parte deles, né? Isso envolve operações, envolve produto, envolve financeiro, envolve todas as áreas. Por isso que é importante que esse plano ele seja feito a várias mãos, com objetivos e metas delegados para todas as áreas, e isso é o principal objetivo quando se trata ali do nível tático. Entrando no último nível, aqui o nível operacional, a gente vai falar sobre as unidades de trabalho, ou seja, quem são os grupos, os times que vão trabalhar no plano, e a gente vai falar também dos projetos e das ações, que é basicamente as entregas, né? Qual que vai ser o esforço, o suor, a transpiração que a gente vai gerar para entregar os resultados e os objetivos do quarto. Quando a gente fala em unidades de trabalho, é uma coisa importante. Todo trimestre é importante rever o seu design organizacional, ou sendo mais simples, aqui o seu organograma. Eu não botei um organograma aqui na tela, porque já é muito familiar. Cada empresa tem o seu, se a sua não tem, deveria ter, e você deveria dar manutenção
contínua para o seu organograma, porque ó, olha que coisa louca, a maior parte das empresas muda o plano estratégico, muda o rumo da empresa, muda os produtos, mas nunca volta para revisitar o organograma. Quando foi a última vez que você olhou o seu organograma? A sua empresa, estruturalmente, a nível de time, está organizada da melhor maneira que ela pode para capturar as oportunidades de mercado? A sua eu não sei, mas a minha aqui na Ramper eu estou constantemente olhando para isso. Não faz sentido a empresa dizer que agora ela está posicionada no mercado de inteligência artificial e o organograma da empresa é o mesmo desde 2020, tá certo? Acho que deu para pegar a referência, mas quando a gente fala de unidades de trabalho, que é a letra U do nosso acrônimo RAMPUP, eu estou falando em formar os times que vão trabalhar em torno daqueles objetivos que foram definidos, os times que vão executar os projetos. E aqui a gente pode ter as unidades de trabalho fixas e estruturais, como por exemplo o time de marketing. O time de marketing ele é como ele é. E alguns projetos vão ser delegados para o time de marketing, da maneira como ele é definido. Vamos dizer que o seu time de marketing tem ali uma líder, uma pessoa de performance, uma pessoa de conteúdo, uma pessoa de design. Esse é o time de marketing, é um time estrutural, fixo dentro da sua equipe. Mas você pode ter também uma unidade de trabalho deliberativa. O que seria uma unidade deliberativa? É uma unidade que ela não tem responsabilidade de execução, mas ela tem uma responsabilidade de deliberação, ou seja, ela delibera temas, discute temas e toma decisões em torno de temas. Então, por exemplo, a gestão da empresa normalmente é uma unidade deliberativa, a diretoria é uma unidade deliberativa. Significa que os diretores não executam nada? Não. Mas quando os diretores se unem em uma equipe, e isso acontece, sei lá, uma vez por semana, durante 1 ou 2 horas, se torna uma unidade deliberativa. Aqui na Ramper, por exemplo, a gente tem o comitê de gente e gestão. Então tem uma pessoa de RH, o diretor executivo, no caso eu, e um diretor financeiro. E ali a gente delibera os assuntos de gente da empresa. E a gente tem também unidades de trabalho ad hoc, ou seja, são unidades formadas em torno de um objetivo, muitas vezes para executar trabalho. E aqui é onde eu acho que a gente tem a maior alavancagem, aqui é onde a maior parte das empresas patina. Por quê? Quando você vai fazer algo como o lançamento de um produto, vamos dizer que você é uma empresa de software, assim como eu aqui na Ramper, e você vai fazer o lançamento de um produto novo. O lançamento dessa nova funcionalidade da sua empresa é responsabilidade dos desenvolvedores? Pode ser. É da área de produto? Também. É da área de marketing que vai fazer as comunicações? Também. É dos vendedores que vão precisar falar do produto, tirar os pedidos? Pô, também. Então só aqui a gente falou sobre 4 funções diferentes. O que acontece na maior parte das empresas? A empresa delega o lançamento para uma das áreas. Vai ser marketing que vai lançar. E aí marketing não consegue navegar com os vendedores, nem com produto, nem com devs. Marketing faz ali todo o enxoval de peças e lança aquilo no mercado, mas fora do calendário combinado com o produto, e o lançamento sai todo mal e porcamente feito. Como resolver isso? Cria um grupo de trabalho, uma unidade de trabalho ad hoc. A gente vai fazer o lançamento, tem vários personagens envolvidos e a gente poderia pegar e montar um time temporário com um desenvolvedor, uma pessoa de produto, 1 ou 2 pessoas de marketing e uma pessoa de vendas. E essas pessoas, elas são responsáveis por se reunir uma vez por semana ou qualquer que seja a cadência desse projeto para discutir o andamento desse projeto, tomar as decisões, tirar da frente os empecilhos para fazer aquele projeto andar e cada um é responsável por voltar nas suas próprias áreas e garantir que a execução ela vai acontecer. Essa formação de unidades de trabalho ad hoc muda o curso de uma empresa B2B por conta da complexidade. Citei aqui o lançamento de um produto, que é um exemplo de algo complexo, que normalmente é cross-áreas, mas poderia citar vários outros exemplos. Certamente aí na sua empresa você já se frustrou com algum projeto que envolvia várias áreas, até para fazer um site novo, você precisa envolver metade da empresa para decidir o que vai no site. Monta um grupo de trabalho temporário por pessoas que vão ficar accountable por aquele assunto. E na hora de definir projetos e ações é onde existe a maior troca de
caneladas o possível, porque todo mundo quer salvar o mundo no trimestre, né? Usando ainda o exemplo de uma empresa de software, como é o meu caso aqui, chega no planejamento do trimestre, todo mundo vem com uma folha cheia de demandas de coisas que acredita que a gente deveria desenvolver no produto. E não está errado. Eu também tenho milhares de expectativas em relação aos nossos produtos e sei que vendas também, marketing, CS, então nem se fala. Só que a guia aqui eu estou usando só produto, tá? Estou falando marketing, por exemplo, é uma área cheia de expectativas depositadas no resto do time, RH, várias áreas que trabalham por projetos, né? E aí toda empresa tem expectativa de projetos vindos daquela área. Só que a gente sabe que toda empresa tem que lidar com as restrições. A gente não vai conseguir fazer 10 funcionalidades novas naquele trimestre. Talvez a gente consiga fazer 2, forçando muito 3, porque a gente tem restrição de mão de obra, restrição orçamentária. Talvez a gente não, o nosso mercado nem assimile se a gente lançar tanta coisa ao mesmo tempo. Mas se eu tenho 10 coisas que eu gostaria e só dá para desenvolver 2, que disciplina que eu tenho que empregar aqui? E aqui você tem N matrizes de priorização, eu gosto dessa matriz que está aqui na tela, super simples, onde eu uso no eixo vertical o impacto que aquilo tem no negócio e no eixo horizontal a velocidade de execução. O que eu estou querendo dizer é que eu vou priorizar. Quanto maior o impacto que aquilo pode causar no resultado da empresa versus ser rápido de executar, maior a prioridade que ele tem. Porque existem projetos que podem ter um alto impacto no negócio, mas pode levar anos para desenvolver. Então eu não vou começar por esse, eu vou começar por outros frutos mais baixos. Por outro lado, eu tenho várias coisas que eu poderia fazer que amanhã estariam na rua, mas tem algum impacto para o negócio? Então, isso daqui traz uma disciplina gerencial muito grande e é onde a gente costuma gastar mais tempo aqui na gestão da Hamper. Daqui a pouco eu vou falar, quando eu estiver caminhando já para o encerramento aqui, sobre o encadeamento disso nos níveis e como que a gente faz os rituais de planejamento. A parte de definição de projetos é a parte que toma mais tempo, porque como eu falei, todo mundo tem um monte de ideia de ações de marketing, de novas funcionalidades no produto que a empresa poderia ter, mas a gente vai ter que discutir no grupo de gestão o que entra e o que sai no planejamento desse período. É uma discussão dolorosa, porque vem de opiniões das pessoas e cada área tem expectativas diferentes, mas para não ficar uma discussão muito subjetiva, você pode atribuir notas para cada projeto dentro desses 2 vetores que eu falei. Tem lá um projeto sugerido, pode dar nota de 1 a 5 para o impacto que tem no negócio e a nota de 1 a 5 para a velocidade na execução. Cada pessoa ali na gestão pode dar a sua nota e a média é o que define, dando só um exemplo aqui. E ao final, depois de você ter atribuído essa nota para cada um dos projetos que estão ali candidatos a serem deployados no quarter, ao término desse exercício de priorização, você sabe quais projetos priorizar, como no meu exemplo lúdico aqui eu destaquei, né, uma caixinha ali que tem 4 projetos, mais ali ao lado direito, canto superior aqui da tela. Depois, no dia a dia, a gente precisa acompanhar e eu sugiro que esses projetos, e aqui é uma coisa muito importante, eu vim falando sobre planejamento até aqui, agora eu começo a falar um pouco mais sobre acompanhamento. Afinal, chegou no nível operacional, chegou na execução, não adianta só planejar, delego ali, né, na hora que o quarter começa e no final do mês, ou na virada do quarter, eu volto lá para ver se o combinado aconteceu ou não, né? Se for assim a tocada na sua empresa, provavelmente quando fecha o quarter vocês vão realizar de que, porra, ninguém fez nada do combinado, porque quando o quarter começou, deu problema aqui, caiu o servidor ali, todo mundo correu atrás da bola, todo mundo esqueceu o plano que estava combinado e foi cada um fazer o que está habituado a fazer ali na sua rotina de curto prazo. Mas como que a gente não cai nessa cilada? Poxa, todos os projetos que foram definidos e priorizados na etapa anterior precisam ir para um board, né, para um quadro de trabalho, que pode ser num Trello, pode ser num Kanban na lousa do escritório com post-it, não sei, mas
aonde você vai acompanhar a execução desses projetos e ter um board que centraliza todos os projetos, de preferência com critérios ali, né? Você pode criar condições ali para cada um dos projetos, tipo, qual é a área que está atuando naquele projeto, quem é a pessoa responsável, qual que é a data de entrega, o esforço estimado, dentre N outros critérios que a gente pode atribuir, que são até passíveis de filtros. Por exemplo, aqui na Hamper, a gente não cria um board de projeto para cada área. A gente centraliza todos os projetos em um único board e depois a gente filtra por área. Quando a gente está na reunião de marketing, a gente filtra os projetos de marketing naquele board. É claro que aqui eu estou falando de uma macrovisão, um ambiente para toda empresa acompanhar. Se a área de marketing quiser gerenciar os to-dos da área em outro lugar, tá tudo bem. Aqui a gente não vai entrar no nível de detalhe para saber o que o estagiário está fazendo na terça-feira. Aqui a gente está com uma macrovisão. Eu quero saber se o que foi combinado para aquele trimestre está sendo executado. Por isso, um board de 3 etapas, mais simples o possível, já atenderia. Eu tenho tudo que está para fazer, ou seja, está na fila esperando, tudo que está sendo feito agora, está em execução, e tudo que já foi feito. A expectativa é que no começo do quarter tudo esteja no a fazer, pouco a pouco vai movendo para a direita e que a gente chegue no final do quarter com o maior volume de projetos possível na coluna de feito, né? Se o mundo fosse perfeito, é assim que aconteceria. É lógico que no decorrer ali do quarter, negociações precisam ser feitas, as prioridades mudam e isso de alguma maneira acontece. O planejamento estratégico ele serve para dar norte, mas ele também não pode solidificar ali a empresa. Agora também, se for para fazer o planejamento estratégico, rasgar no dia seguinte, voltar a correr atrás da bola, nem gaste o seu tempo fazendo. Falei sobre planejamento e acompanhamento, quero falar agora sobre os rituais. Como que a gente de fato faz isso acontecer no dia a dia, né? Quanto tempo a gente reserva para fazer esse planejamento aqui na Hamper e como que isso discorre aí ao longo dos períodos, então quero falar sobre algumas práticas e alguns rituais. Primeira coisa aqui, super importante, documentar esse planejamento. Então, eu nunca testei GIF aqui no vídeo, eu não sei o quanto que vai rodar, mas aqui no GIF eu tô com um Notion da Hamper aberto, com um exercício ramp-up na tela. Esse exercício é do Q3 de 2024, ele tem mais de um ano, então não tem muito problema aqui abrir as coisas que estão rolando aqui, que rolaram, né, até um tempo atrás. E se você for bom observador, você vai ver que tem aqui todo o acrônimo do ramp-up definido aqui. É possível ir abrindo um a um para ver, ó, nesse momento aqui está abrindo os projetos que tem um board como o que eu falei, né? Não iniciado, despriorizado, em discussão. Aqui a gente ampliou bem, né, o nosso board para corresponder à complexidade inerente do negócio. Mas olha só, o exercício ramp-up ele está inteiro aqui. Você pode fazer isso no Notion, você pode fazer no Asana, no ClickUp, no Monday, no Trello, no Docs do Google. Só acho importante que isso esteja disponível em uma linguagem palatável para o time, que não seja um documento sisudo, com páginas e mais páginas de material, que seja um documento o mais visual possível, informações em tabela, ou em boards, ou em imagens para facilitar, sem muito texto corrido, né? Sem muita encheção de linguiça, porque senão o time não vai usar. Isso daqui tem que servir como um mapa de navegação para o time e não para um documento de 500 páginas que vai ficar guardado ali na gaveta da diretoria, tá certo? Eu gosto muito do Notion, tudo que a gente faz aqui na Hamper vai dentro do Notion, mas use o ambiente que te favorecer desde que esteja acessível para todo o seu time. E aqui no caso da Hamper, todo o time da Hamper está dentro do Notion. Toda segunda-feira a gente faz um kickoff e repassa algumas coisas desse plano junto ao time, e isso ajuda esse documento, esse planejamento a estar sempre vivo, beleza? Outra coisa que é importante a gente entender é como que fica a visão desse planejamento encadeado entre as áreas. Então aqui isso que eu tenho na tela aqui nada mais é do que a expressão visual do plano feito dentro do método ramp-up, né? Quando você
terminar de fazer o seu método ramp-up, ele tem que se parecer com algo parecido com o que está na tela, né? Tem a razão de ser e as metas que precisam ser atingidas encabeçando tudo. Isso cascateia no nível tático, onde a gente tem as métricas e os planos, e por sua vez cascateia no nível operacional, onde a gente tem as unidades de trabalho que estão trabalhando nos projetos e nas ações do período. Lembrando sempre que os projetos e as ações são os esforços que a gente espera que gerem os resultados, que vão subir, tá certo? Encaminhando aqui para a finaleira, né? Até no vídeo passado eu falei sobre planejamento estratégico para 2026, eu falei de uma forma um pouco mais superficial sobre a importância de fazer o planejamento. Inclusive, se você não viu o vídeo, quando você terminar esse, volta e vê. E já tiveram comentários perguntando como que a gente faz o planejamento, ou seja, como que é o ritual de planejamento, né? E aí, falando sobre o método ramp-up, a gente faz normalmente um planejamento anual, então a gente está na fase de fazer o planejamento de 2026 e depois a gente quebra esse grande planejamento anual em planejamentos trimestrais. O método ramp-up, ele é uma metodologia para planejamento trimestral. Então, cada quarter aqui da Hamper, a gente reabre um novo ramp-up aqui, faz o planejamento e rollouta ele junto ao time. E aí, como que é feito esse planejamento? Eu quebro ele em 4 semanas. E aí você pode pensar assim, porra, tá maluco que eu vou ficar 4 semanas em planejamento. Mas não é sobre isso. Na verdade, a ideia de quebrar em várias semanas é para evitar que você precise sacrificar uma semana inteira da gestão fechada em uma sala de reuniões para sair do outro lado com um planejamento feito. A gente quebra em 4 semanas para dar ritmo. Então, normalmente na semana 1, a gente vai definir os itens estratégicos. Então vamos dizer que a gente vai fazer o planejamento do primeiro trimestre de 2026. Eu preciso fazer esse planejamento em dezembro. Então, na semana 1 de dezembro, a gente vai estar fazendo a definição dos itens estratégicos, a revisão da razão de ser e quais os objetivos a serem atingidos. Perceba que isso não é muito time consuming, eu não preciso ficar uma semana inteira, né, fazendo isso. Normalmente eu, como CEO da empresa, defino, proponho isso no conselho da Hamper, aprovo junto aos investidores, aos sócios da empresa e com algum refinamento depois de alguma discussão, eu vou cascatear isso para o nível de baixo. Quando eu vou cascatear, eu fecho o exercício na primeira semana. Na semana 2, eu passo isso para a gestão média da Hamper, ler as definições do que eu sugeri ali nos itens estratégicos. Então, eles têm uma semana para maturar esse assunto, para tomar conhecimento, para já ir pensando com base no que está sendo proposto no nível estratégico, o que eles vão propor dentro das áreas deles. E aí a gente vai fazer uma imersão ali na terceira e na quarta semana para fazer a definição dos níveis tático e operacional. Então a gente vai definir quais são as metas e as métricas do período, qual que é o plano de ação de cada uma das áreas e depois a gente vai desdobrar ali nos projetos e nas ações, que é o que eu falei ali na hora que eu falei da definição das prioridades e tudo mais. Então, normalmente, na semana 3 a gente define as metas das áreas, os objetivos das áreas e na semana 4 a gente desce mais para o nível operacional, nível de projeto e de ações. Ao término desse exercício, a gente faz um kickoff junto ao time da Hamper. Aqui na Hamper a gente gosta de tirar um dia inteiro, ou pelo menos um período do dia para fazer um all hands com todo o time, aonde a gente apresenta o exercício ramp-up completo. E quando a gente apresenta para o time, naturalmente a gente não apresenta só o nível operacional, a gente apresenta para o time uma visão como essa. O time precisa entender a razão de ser, precisa entender para onde a empresa está indo. Precisa entender também as metas de receita, as metas de resultado da empresa e como que isso vem se cascateando até chegar. Pense você no desenvolvedor de software da sua equipe, no vendedor, no analista financeiro, no coordenador de suporte. Pense nessas pessoas. O quão mais motivado, quão mais contextualizado ela vai estar
se ela souber, além só do microambiente ali que ela vende, né, que ela trabalha, pensa uma pessoa de suporte técnico, a vida dela é resolver chamados de suporte. Se ela compreender só apenas sobre o papel dela, né, o que está restrito ao papel dela, essa pessoa ela vai ter muita dificuldade de saber como que ela coloca o trabalho dela à disposição, ou como que ela ajusta o papel dela para servir aos objetivos principais da empresa. Pode parecer romântico, mas no mundo ideal, uma empresa B2B não deveria ser uma composição de vários indivíduos, cada um lutando pelas suas metas individuais. Uma empresa B2B deveria ser um conjunto de indivíduos trabalhando por um objetivo único, cada um dentro dos seus próprios papéis. O dev vai codar, o vendedor vai vender, o financeiro vai emitir boleto, cada um fazendo o seu job to be done, mas todo mundo alinhado em torno de um único objetivo. Pode parecer filosófico, mas é algo que tem que ser muito perseguido dentro de uma empresa B2B. É o que eu persigo na Hamper e é por isso que eu criei o método RampUp. Mas a gente falou também aqui de planejamento, de rituais de planejamento, e eu gostaria de encerrar com a frase de um grande filósofo contemporâneo chamado Mike Tyson, que ele vai dizer que todo mundo tem um plano até tomar o primeiro soco na cara. O que esse grande filósofo quis dizer com isso, e a minha intenção de encerrar aqui com essa frase é que vale muito a pena fazer planejamento. Mas o planejamento ele tem que ser adaptável, ele tem que ser resiliente. Eu gosto de usar o exemplo aqui com a minha galera de dizer assim, gente, a argila ainda está fresca, dá para a gente ainda modelar do nosso jeito. E aí eu recomendo nem chegar com um plano que a argila já solidificou e é um bloco de concreto que na medida que começa a executar nada pode mudar porque já foi escrito em pedra, mas também não pode chegar um negócio aguado ali que cada um dá a sua opinião ou seja, na segunda semana do trimestre a gente já mudou a rota inteira porque a gente quis assim, porque senão fazer o planejamento ele não serve de nada. Agora você tem que ter clareza, porque toda empresa B2B vai ter pepino para resolver. O que o Mike Tyson chamou aí de soco na cara, a gente chama de incêndio, de barata voa, chame como quiser na sua empresa B2B. Fato é que no dia seguinte que você se comprometer com esse plano, vai estourar um cano na sua empresa que vai desviar as suas prioridades, mas você tem que manter o seu plano como o seu mapa de navegação. Beleza, galera? Estamos dando quase 1 hora de vídeo, estou estourando todos os limites e protocolos aqui do meu canal. Primeira vez que eu faço um vídeo longo desse com quase 1 hora, primeira vez que eu compartilho slides, mas como eu abri dizendo, isso daqui não é um vídeo de YouTube, isso daqui é uma aula, isso faz parte dos meus materiais pagos que eu uso em cursos, que eu uso em imersões, e eu vou deixar gratuitamente e temporariamente aqui no meu canal até o final de 2025. Aproveita para assistir, assiste mais de uma vez porque tem muita coisa, compartilha com a sua gestão. Se vocês forem implementar o método RampUp aí, não tenha dúvidas de que todas as pessoas, pelo menos que respondem pelo seu plano, pelo menos as pessoas da sua gestão, seus sócios, seus diretores, seus gerentes, precisam assistir esse vídeo para terem consciência de como desenvolver o método RampUp. Encaminha também para outros empreendedores da sua rede para ajudar essa galera. Curte o vídeo porque eu sei que ele te ajudou e segue o canal RampUp para você estar sempre inteirado em conteúdos que vão ajudar você a crescer a sua empresa e você a gerir melhor aí o teu negócio B2B, beleza? Até a próxima. Grande abraço.